8. Amplificador diferencial. O amplificador diferencial é derivado do inversor e do não inversor. Observem que o circuito apresenta duas tensões de entrada, V2 e V1, e uma saída Vs que, em função das duas entradas, é assim escrita: Vs igual R2 dividido por R1 multiplicado por V2 menos V1. Isto é, a principal característica do circuito é amplificar somente a diferença entre as duas tensões. Isso é muito importante, porque se um ruído entrar pelas duas entradas, eles se anularão mutuamente, isto é, não vai ter saída devido a esse ruído. A relação R2-R1 é chamada de ganho diferencial. Esse circuito tem alguns probleminhas que são resolvidos mais adiante. O primeiro deles é que é difícil obter as duas resistências R2 iguais. Então, R2, R2, no caso aqui é 1K, e R1, R1, também 1K. Então, isso é muito difícil de obter. Em geral, esse circuito, quando se apresenta nessa forma, as resistências são de 1% ou até menos. Observe que, neste caso, como as 4 resistências são iguais, então o ganho diferencial, obviamente, que é 1. Então, nesse caso, a tensão de saída é simplesmente a diferença entre as duas tensões de entrada. Em outras palavras, temos um circuito subtrator que, novamente, justifica o nome do dispositivo, amplificador operacional. Então, novamente, Vs igual a V2 menos V1. Como dissemos, existem dois problemas, que é o fato do casamento das duas resistências R2 e do casamento das duas resistências R1. Esse problema vai ser resolvido mais adiante. Mas um outro problema é que as entradas, elas enxergam impedâncias diferentes, e essa impedância costuma não ser elevada, e isso pode atrapalhar a medida de um sensor. Então, para isso é colocado esses dois circuitos buffers, que tem como finalidade isolar o circuito onde vai estar o sensor do amplificador. Dessa forma, a impedância olhando nessa entrada e nessa não vai carregar o circuito onde estará o sensor, como veremos a seguir. Claro que a expressão da tensão de saída, Vs, é a mesma, é o ganho diferencial, R2 dividido por R1, multiplicado pela diferença, já que a tensão no ponto A é igual a V1 e a tensão no ponto B é igual a V2, pois esse circuito buffer tem ganho igual a 1.
Por exemplo, aqui nós temos uma ponte de Wheatstone, onde em um dos braços tem uma resistência RT, que, por exemplo, varia com a temperatura. Vamos determinar qual o valor da tensão na saída para esses valores de resistências que aqui aparecem. A tensão nesse ponto, que é a tensão V1, portanto a tensão VA, ela é igual a 6 volts. Alimentação 12 volts, 6 volts, é um divisor de tensão. A tensão V2, que é igual a VB, é assim calculada. É 1050 ohms, ou 1,05K vezes 12 dividido por 1,05 mais 1K. Isso dá 6,146 volts. Claro que a diferença vai ser 0,146 volts, que multiplicado pelo ganho do circuito, que é 50, resulta 7,3 volts. Então, se for colocado um voltímetro aqui na saída, para cada valor de temperatura corresponderá a um valor de tensão, ou vice-versa. Tudo é uma questão de fazer uma calibração. Observe que não existe o carregamento da impedância de entrada, que a impedância de entrada é 1K mais 50K, é fácil de ver, 51K. Como existe o buffer isolando o circuito com o sensor, a ponte da entrada, então não existe esse carregamento. O que aconteceria se esse ponto B estivesse ligado diretamente aqui na ponte, nesse ponto? Então, concluindo, esse circuito é usado em instrumentação para medir uma determinada grandeza física. Nesse nosso exemplo foi temperatura, mas poderia ser outra grandeza física. Então vamos finalizar por hoje. Até a próxima aula.